Mas o livro me salvou da morte, digamos assim, porque eu não teria aprendido a ler, a escrever nada, né? E eu sou um autor de teatro, né? Então, assim, eu sei lá, não sei o que teria sido da minha vida sem o livro. Realmente o livro também me salvou. Eu acho que me salvou até de eu, de repente, pegar uma rua estranha ali e ir para criminalidade, por exemplo, e daí partir para a morte, né? Eu digo isso porque o livro, além de ser essa grande tecnologia, ele, para um periférico, ele é como se fosse um colete à prova de bala, porque teve muitas vezes que, às vezes, eu estava passando na viela e, pelo fato de eu estar com um livro embaixo dos braços, a polícia não enquadrava. Podcast do Publish News desta semana conversamos com Pedro Cardoso, ator, redator, roteirista, autor, escritor e humorista, e Wesley Barbosa, escritor e editor. Discutem a importância da literatura em suas vidas, como a amizade entre eles foi construída através da paixão pela leitura, e como a literatura pode servir como um remédio para as dificuldades da vida. Eles também refletem sobre a relação entre tecnologia e livros, a identidade cultural e os desafios enfrentados por escritores periféricos. Pedro está lançando Dia Sem Glória, de Pedro Cardoso e Aquiles Argolo, pela Barraco Editorial, de Wesley. Esse podcast é um oferecimento de MVB América Latina, um livro e Câmara Brasileira do Livro. Esse é o episódio 364 do podcast do Publish News, do dia 31 de março de 2025, gravado no dia 10. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Bia Sardinha. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Pedro Cardoso e Wesley Barbosa. Queria agradecer o Pedro e o Wesley. A gente está aqui em plena segunda-feira pós-carnaval. Não sei se isso atinge a todo mundo, mas enfim, estamos aqui. A conversa, primeiro a gente chamou vocês porque a gente viu um post no Instagram de vocês dois. E até falou assim, nossa, o que está acontecendo aqui, né? Que mundo essas duas figuras se juntam? E a gente queria saber como vocês dois se conheceram, que uniu vocês e por que a gente está aqui, né? Diz aí, Wesley, o que nos uniu? Bom, o que nos uniu foi a literatura, né? Na verdade, a Graziella Moretti, a esposa do Pedro, comprou um livro que eu estava lançando pela minha editora, que é o livro Maria Firmina dos Reis, da Lena Roque e do Marcelo Ariel. O primeiro livro da editora, depois do meu. E aí eu aproveitei, eu já admirava o trabalho do Pedro como ator e já lia alguns textos que ele publica no Instagram. E aí eu falei para ela que queria entregar um livro para ele. E aí ela demorou um pouco e falou: "Ó, ele falou para você ir no teatro. Se você quer entregar o livro, vai no teatro." E aí eu tive, né? E aí eu tive o prazer de conhecer ele e falei que escrevia, entreguei um exemplar do Viela Ensanguentada, que é esse meu livro de estreia. Ele estava com muita pressa no momento, a gente não conversou muito, né? Porque ele tinha acabado de sair do. Tinha acabado de terminar a peça, o Alto-Falante. E no dia seguinte ele me ligou, eu achei que ele nem ia dar muita bola, e falando que tinha gostado do livro. E aí a gente começou a conversar durante horas sobre literatura e sobre as nossas indignações a respeito da sociedade. E sobre literatura, né? Mais ou menos. Esse é o meu lado da história. Mas a nossa amizade ficou assim, uma amizade mesmo de irmãos, que a gente foi do Rio de Janeiro até Paraty num carro dirigindo, eu e ele. Isso levou umas 6 horas. E aí a gente ficou muito amigo, porque a gente foi às gargalhadas. Foram 6 horas de muita diversão. Então foi a literatura a princípio, mas depois foi uma afinidade fraternal, assim, de pessoas que gostam de estar juntos, de conversar. E isso foi na edição da Flip que você leu os capítulos de Vela Ensanguentada. Foi essa A edição da gente Flip. era um grupo terrorista na Flip, né? Porque a gente não foi, né, Wesley? A gente É, não era da programação oficial, porque nós não temos essa marra toda, né? Nós estamos começando, a gente é pequeno ainda, então a Flip não nos convidou. Mas
Mas o Wesley me propôs, isso é que eu adorei. Ele falou: eu tenho um negócio que eu quero fazer da Flip, mas é paralelo, é assim na periferia da Flip. Aí eu achei maravilhoso, né? Falei: ah, isso eu quero fazer. Aí a gente foi no Lembrando carro, que. Desculpa te cortar, Pedro. Lembrando que foi na imagina, Casa da Favela. Casa- chamava Casa da Favela, que é um evento assim, paralelo à Flip, sabe? E eu achei muito legal. Não tem nada contra a Flip, tô brincando, mas a Flip é um negócio cheio de prestígio, né? Intelectual e tal. E os comediantes, assim como eu, raramente somos prestigiados em acontecimentos sofisticados intelectualmente, sabe? O comediante é muito menosprezado pela academia, pelas inteligências e tal. Aí participar da Flip, assim, num negócio que era paralelo, eu achei muito legal. E foi, né, Wesley, uma noite memorável, né? Foi, na Flip foi uma das noites que eu mais vendi livros, não sei por quê. Por que será, né? Depois da leitura que o Pedro fez, eu olhei, saí de lá e vi uma fila enorme de pessoas. Falei, nossa, isso nunca aconteceu. Porque, inclusive, até então, a primeira vez que eu tinha ido para a Flip foi em 2019. Eu ficava vendendo livro de mão em mão. E aí, um dia, caminhando ali pelas ruas, pelas vielinhas, eu encontrei uma fila fazendo um Z assim. E aí fui oferecendo para as pessoas, né, o livro de uma em uma assim. Aí quando eu fui ver era uma fila de autógrafos da Conceição Evaristo. Aí eu falei, ah, pelo menos sou numa fila de alguém, de um aliado. Então deu tudo certo. E aí foi muito legal a leitura. É uma aliada, né, Conceição Evaristo. Né, eu fiquei pensando quem seria a fila do inimigo, né? Mas deixa Era pra uma lá. aliada, né? E aí, É, para mim, foi bem legal. A Casa da Favela foi o primeiro convite na Flip. E aí, né, o Pedro lendo o trechos do Viela Ensanguentada fortaleceu mais ainda, porque a gente conseguiu fazer um barulho lá. E até nessa Flip eu falei tive uma fala na Publish News também. E foi bem bacana. Gostei. Paralisou. Ah, Vai lá isso ver. pra perguntar. Ok. Acho que a próxima pergunta mesmo era para vocês falarem um pouco sobre o Dias de Glória, né? Vocês até mencionaram aqui no off o Aquiles. Como surgiu a ideia, né? Se vocês puderem falar um pouco mais sobre o processo de escrita em conjunto, de certa forma. Então, você quer que eu falo? Pode falar, Pedro, se você quiser. não, fala você, porque você que teve a ideia, né? Então, Dias de Glória é esse livro em coautoria do Pedro, Mas né? Com desculpa, Dias Sem Wesley, Glória. desculpa, Beatriz, é Dias Sem Glória. Dias Sem Mas eu acho Sem Glória. maravilhoso falar Dias de Glória, porque eu acho que o próximo livro nosso, quem sabe, não vai se chamar Dias de Glória, né? É. Não custa nada ter essa esperança, né? E na verdade o Pedro que me apresentou ao Aquiles. A gente Foi. conversando, e eu falei do meu corre, né? Dessa venda de livro de mão em mão. E o Pedro ficou bastante impressionado com os tanto de livro que eu tinha vendido dessa forma, nas feiras, etc. E aí eu falei, pô, vamos publicar alguma coisa, porque eu tinha assistido a peça dele e quis editar o alto-falante, que eu achei muito foda. Aí ele falou, pô, vamos fazer outra coisa. E aí eu comecei a ler os textos que ele publica lá no Instagram e pensei que poderia fazer um livrinho de bolso com aqueles textos. E aí ele sugeriu, o Aquiles faz a mesma coisa que você com um site de notícias Pretessências. Por que que a gente não junta os meus textos com o dele? E aí eu comecei a ler os textos do Aquiles, ele me mandou, e aí eu vi que de alguma maneira as duas histórias, quer dizer, os dois pontos de vista se dialogavam entre si, porque o Pedro fala muito da questão da afrodescendência e o Aquiles, que tem uma vivência de um homem periférico, preto, e que é um jornalista que está batalhando diariamente para poder se inserir no mercado, também casa, né, dessa maneira, porque o Pedro é um batalhador do teatro, né, é um proletário do teatro, e aí eu achei que poderia ser legal juntar os dois nesse diálogo desse É. livro de bolso, que vai sair agora pela Barraco Editorial. Para mim foi profundamente emocionante, porque é quase uma utopia de convívio, né? Porque eu e os amigos aí, o Wesley e o Aquiles, temos biografias muito diferentes, né? Eu nasci na parte rica do país, eles nasceram na parte pobre do país.
E eu achei muito bonito quando eu encontrei afinidade intelectual que superava nossas biografias tão distintas. É quase uma utopia, né? Quem dera o Brasil fosse todo feito desse tipo de amizade, desse tipo de possibilidade de afeto pelo pensamento, que supera as, digamos assim, aparentemente inevitáveis diferenças pelo nascimento, né? Eu fiquei muito admirado quando ele veio com essa proposta, porque eu admirava muito o Aquiles. Acho que o Aquiles, assim como Wesley, são dois escritores extraordinários. Eu realmente, ele tem razão, Wesley, quando ele fala. Foi a literatura que nos aproximou. Eu adoro ler o Aquiles. Hoje mesmo li um texto dele que, nossa, é porque ele não responde, mas deu vontade de ligar para ele. E os livros do Wesley eu li e são Machado de Assis, né? Eu falo Machado de Assis assim, como se fosse um superlativo, mas não é não. Eu acho mesmo que ele escreve divinamente bem. Mesmo que a gente não ficasse amigo, a literatura dele foi uma coisa que, desde Miyakoto, quando eu li Miyakoto, quando eu li Miyakoto, eu conheci uma parte da África que eu não conhecia, sabe? E o Miyakoto apresenta para você uma África que fala português. Depois eu li o Agualusa, li o Pepe Tela, li uns autores africanos que escrevem em português. E quando eu li o Wesley, assim como também outros autores, né, da africanidade brasileira, isso é como uma lente de aumento para uma parte do Brasil que não te chega muito fácil quando você é uma pessoa de pele clara, nascido na riqueza, né? Então é uma informação privilegiada que você pode ter do Brasil através da literatura desses autores. E a escrita do Aquiles, né, tem uma coisa assim poética, né? Ele fala sobre o racismo, ele fala sobre questões amorosas, ele fala da indignação dele também de uma maneira poética e também uma porrada, né? E o Pedro, É, ele traz as reflexões dele de uma forma bastante incisiva também, então tem uma boa convergência nisso. E como sendo um livro de bolso, que eu propus, né, que fosse um livro de bolso para que cheguem mais pessoas, né? isso. Cheguem mais pessoas até da quebrada mesmo, porque aí É, tem o público do Pedro, mas tem o nosso público, né? Que aí acaba sendo é, um só. A ideia é também popularizar, né, a literatura, porque é, ela está lá no pedestal, né? E a gente vê que a isso, literatura ela serve como um remédio para mentes pouco, digamos assim, doentes, né? E aí a gente quer trazer esse é. livro com essa intenção mesmo. É isso mesmo que o Wesley falou. E é uma iniciativa, aí eu faço um elogio a ele também, de editor, entendeu? O Wesley, além de escritor, tem essa distinção muito grande. Ele é um editor, ele pensa como editor. Ele pensa o livro, o objeto, como um editor pensa, entendeu? É um talento extraordinário. Eu acho uma coisa maravilhosa. E se imagina, que esperança teria eu de ser lido por meninos nascidos lá onde Wesley nasceu? Muito pouca esperança. De uma certa maneira, ele me leva para um mundo maravilhoso, né? Que a televisão já me levou, mas que agora ele me leva através do texto. Ele e o Aquiles. Então eu estou pegando aí uma carona numa coisa que eu acho de muito valor. Eu estava dizendo outro dia que é uma, vou ter que falar aqui, que o Pedro é uma cota, né? Mas por ele pediu para não dizer. É porque assim, ó, a gente É o tem a corte, Mai o problema é o Solima. corte, cara. Ó, não, foda-se o corte. A gente tem a Mai Solima, que é uma artista, ela fez a capa maravilhosa do livro. Ela entendeu a proposta, né, do que tem ali dentro. E ela é preta, ela que fez o projeto gráfico. Aí tem eu que sou preto, tem a revisora que é preta, o Aquiles, então, Eu e sou a você é a cota. cota. É, mas Eu para entrei pela mim, cota. mas para mim também é muito incrível poder juntar o Pedro e o Aquiles juntos, né? E conhecer o Aquiles através do Pedro, que eu achei uma coisa assim muito improvável, porque quando eu É, comecei na literatura a escrever, a ler, eu morava num barraco na época, assim. Então eu nunca imaginei. Ele tem uma realidade totalmente diferente da minha, né? Eu nunca imaginei que um dia eu publicaria o Pedro Cardoso, que é essa figura tão conhecida do público, até mesmo porque eu não sabia que ele era escritor. E aí, recentemente, eu li o romance dele, que é o livro dos títulos, onde ele cita de Cidade de Deus a Luigi Pirandello, e eu fiquei muito impressionado com isso também. E aí, daí, essa nossa afinidade, digamos assim, no que diz respeito à literatura. Então, nesse sentido, a gente está, né, como ele mesmo disse, de igual para igual. Essa paixão pelos livros, pela leitura e pela escrita.
Aproveitando um pouquinho disso, pesquisando vocês, eu achei uma frase de cada um que são muito interessantes e falam um pouco, acho, da relação do livro que vocês têm, né? O pior livro do mundo é melhor que um celular. E a outra que o livro é uma das maiores tecnologias da humanidade e jamais será obsoleto. Vocês podem comentar um pouquinho? Quem falou o quê? Eu vou deixar aí para Você vocês. falou, Quem falou? O que que você falou? você Eu falou não que o lembro. pior livro, o, o, o pior livro é a sua frase. Eu falei que o pior livro é melhor que um celular? É, Na verdade, eu Boa peguei de uma frase. notícia, então pode ter sido aquilo que você falou antes, né? Foi um. você falou isso aí na Casa da Favela. É, não, deve ter falado. É porque as coisas todas têm uma circunstância, mas achei a frase boa. Pode fazer o corte. Vamos fazer o corte. E a tua foi qual? Hein, Wesley? O Oi? livro é uma das maiores tecnologias da humanidade e jamais Isso. será obsoleto. Eu achei que essa era a minha, porque eu acho isso. Já falei isso. O livro é um meio de comunicação perfeito. Não precisa de eletricidade, não, né? Não precisa de nada. E ele dura muito, uma Aí você opção de gente você tá comentando compartilha. a minha frase. Ah, é, desculpa. Tô brincando, brincando. A gente sabe. Ele sempre faz isso, gente. Ele faz uma piada, depois ele fala, tô brincando. A gente sabe, cara, Desculpa, que é brincadeira. Olha aí, tá vendo? Ele foi comigo daqui até Angra, fazendo uma piada atrás da outra, e depois ele fala, desculpa, era brincadeira. é brincadeira. Mas eu acredito sim que o livro é a maior tecnologia da humanidade, porque, por exemplo, você está dentro de um barraco onde falta luz, e aí vamos se dizer que você começa a ler a luz de vela, o livro você não precisa ligar numa tomada. Então, quando eu disse isso, eu pensei, eu busquei na minha memória essa vivência. E pode acabar qualquer coisa, desligar a televisão, sei lá, acabar a internet, mas você vai ter lá o livro. E o livro é uma das coisas que sempre está nos salvando. Por exemplo, na pandemia, quem não tem esse prazer da leitura, de estar consigo mesmo lendo um livro, infelizmente a pessoa não deve ter se aguentado, né? Então, o livro ele também é uma espécie de espelho, né? Então, é essa grande tecnologia que a gente tem, que é uma coisa natural, né? Nossa. Então, eu pensei um pouco É, nisso quando eu disse isso. a gente pensa muito semelhante, que eu acho que quando eu falei que que o pior livro é melhor que o melhor celular, é porque o livro não te manda notificação, no livro não tem publicidade, o livro não fica gritando para você, o livro é passivo. O livro ele é um entregador da mensagem muito isento. Ele não interfere no conteúdo, ele apenas chega. Enquanto que o celular, que é uma tecnologia de comunicação da internet, né? É o veículo, né? Ele chama muito atenção para ele. O tempo todo que você está olhando para um telefone, está acontecendo uma opção de coisas na tela, né? Aqui mesmo eu estou vendo 4 pessoas na tela, né? E o nome de cada um embaixo. De vez em quando alguém sai do quadro assim, ó. A Beatriz agora ainda há pouco estava assim, ou a pessoa fica meio fora, entendeu? A imagem é muita coisa e o livro é simples. E como também, né, que, por exemplo, ao contrário de um filme, como que o livro ele tem a capacidade da gente lembrar de um personagem. Você lê um livro de 500 páginas e você lembra todas as nuances do personagem. Só que você vê É, um filme de 1 hora, às vezes você não lembra. Então o livro ele tem essa tecnologia da profundidade, né? Então eu acredito muito no livro como uma coisa que jamais vai ser obsoleto, de fato. Deus te ouça. Eu queria Diga, emendar Beatriz. uma pergunta para o Pedro, porque eu acho que muita gente te conhece mais pelo seu trabalho como ator e principalmente televisão, na TV aberta do Brasil. Eu queria que se você puder falar como começou a sua relação com livros e emendando numa coisa que um pouco que você já falou aqui, como que é a sua relação com a língua portuguesa agora, porque você mora em Portugal e você comentou sobre Mia Couto, Pepe Tela. Como que é a sua relação com livros também em língua portuguesa? Que eu acho que é uma experiência, enfim, agora eu sou É, vivência em outro país. boa pergunta, Beatriz. Olha, eu comecei a ler, eu sou disléxico, bastante disléxico. Eu tive muita dificuldade de aprender a ler. Então, meu pai, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, ele combinou comigo que eu ia ler um capítulo de um livro por dia e ia contar para ele no jantar. Ele nunca me cobrou isso, mas eu, por esse compromisso com ele, comecei a ler uns livros de aventura.
Até desse autor que escreveu essa série chamada Identidade Born, sabe? Fizeram esses filmes. Esse autor é muito bom. E eu comecei a ler, o primeiro livro que eu li foi um livro desse cara. Aí eu me curei. Eu melhorei da dislexia lendo muito. Mas eu leio devagar, eu leio com dificuldade, eu não sou um grande leitor. A minha mulher lê um livro em uma semana, eu levo um mês. Mas o livro me salvou da morte, digamos assim, porque eu não teria aprendido a ler, a escrever nada, né? E eu sou um autor de teatro, né? Então, assim, eu sei lá, não sei o que teria sido da minha vida sem o livro. O livro realmente foi tudo para mim. Foi como foi também para o Wesley. Depois você diz, Wesley, como é que o livro te salvou? Porque o livro também salvou ele. A mim de uma coisa e a ele de outra. Mas a nossa amizade tem muito em comum essa gratidão à coisa livro, ao objeto livro, e ao que está lá dentro. E quanto ao português, de fato, morar em Portugal deu uma perspectiva muito interessante como é que eu vou explicar? Da, da trágica expansão europeia pelo planeta, né? Você vindo para Portugal, você olha daqui e olha para a África e olha para o Brasil e olha de Portugal e fica muito evidente a violência do processo colonial, né? E lendo Miyakoto, lendo Pepetela, lendo Agualusa, né, que são autores que narram a dificuldade de se construir um país a partir de um processo de decolonização, fica mais evidente por que que o Brasil é tão cheio de sofrimento, por que que o Brasil é um país ainda com tantas mazelas, um país tão rico com tanta pobreza, né? Ficando lendo, olhando daqui, onde tudo isso foi urdido, fica mais evidente as razões mesquinhas que geraram o Brasil. Sobre o livro, realmente o livro também me salvou. Eu acho que me salvou até de eu, de repente, pegar uma rua estranha ali e ir para criminalidade, por exemplo, e daí partir para a morte, né? Eu digo isso porque o livro, além de ser essa grande tecnologia, ele, para um periférico, ele é como se fosse um colete à prova de bala, porque teve muitas vezes que às vezes eu estava passando na viela e pelo fato de eu estar com o livro embaixo dos braços, a polícia não enquadrava. Que aí eles não via, achavam que, né, eles faziam uma leitura, aquilo ali não deve ser do crime, essas Achavam que coisas. você era crente. Achavam que era crente, sim. É, Uma vez eu estava andando com um livro embaixo do braço, que era até um livro de filosofia, e aí eu tava com, acho que eu já contei pra vocês. E aí o cara falou, é. paz do Senhor, irmão. Aí eu tive que cumprimentar também, paz do Senhor, irmão. E era um livro de um filósofo, era um livro do Nietzsche, o Anticristo, né? E aí eu achei engraçado. Mas o livro, ele me salva todos os dias da depressão, me salva de ficar, sei lá, deitado na cama, não querendo fazer nada. Ele me salva também da ignorância, enfim, de várias outras coisas. E no Brasil a gente tem muitos países, né? Então, quando eu comecei a ler e eu percebi que eu não fazia parte daquele país que muitas vezes a burguesia narra em seus romances, eu já logo falei, pá, eu vou escrever sobre o meu país. E o meu país é a periferia. Então, eu não via nos personagens pessoas pretas, pessoas falando gírias. Então, eu comecei de uma maneira sutilmente a escrever contos, né, dessa maneira. E aí a literatura também me trouxe esse hábito pela escrita, essa sensibilidade, digamos assim, de poder, apesar de morar às vezes num lugar muito ruim, enxergar aquilo como uma maneira habitável, né? E que eu pudesse narrar nos livros. Era muito importante para os brasileiros ler os autores que escrevem na África, tanto de ascendência europeia quanto de ascendência local, sobre a colonização portuguesa em África. Porque em África ela durou até muito mais próximo de nós do que no Brasil, formalmente. Formalmente no Brasil acabou 150 anos quase, é, 130 anos, 140 anos antes do que acabou lá. É muito elucidativo. O Miyakoto parece que eu estava lendo assim um professor de história, além de um romancista. Vale muito a pena. Engraçado que você pega assim um cara
sei lá, um cara da burguesia lendo, é o Pedro mesmo, ou vocês, é a coisa normal, né? O cara entra na livraria, compra um É, livro de R$ 70, não sei. Só que aí tem um preconceito, às vezes até na própria quebrada. O cara tá, por exemplo, eu tô com um livro embaixo do braço. Aí o cara fala, aquele ali, ou ele é louco, aquele cara ali é louco, ou ele é crente, ou ele tem algum problema mental. Então, é, é muito doido, né? Porque tem esse preconceito que surge da própria quebrada, né? Porque a gente muitas vezes não tem tempo de sonhar, né? Que ler é sonhar, né? A gente tem que trabalhar para sobreviver. E aí, quando a gente vai para o mundo literário, né? No meu caso, aí existe um certo preconceito até entre os próprios escritores, não sei, assim, não sei se eu estou me fazendo compreender, mas um preconceito, às vezes da pessoa não entender bem, né, aquela literatura. Mas porque é uma África também, né? A periferia é uma África, né? E aí a gente tem que ler mais autores periféricos para ter mais essa compreensão, eu acho. é isso aí. Eu cresci na periferia de São Paulo também, né? Tipo, na Zona Sul, no Jardim Miriam. E eu gostava muito de ler um pouco porque eu era o perna de pau, eu não sabia jogar bola, então não era, É. sabe? Então eu acabava lendo pra me. O Pedro tá falando que ele joga bola pra caramba. Não, porque já tá você e o Wesley aí, os dois falando que não sabem jogar bola, eu não quero ter nada a ver com isso, tá? Né, eu e Beatriz jogamos bola muito bem, então, por favor, vai lá, Fábio, segue aí. Você joga vôlei, pô. Jogo vôlei, jogo Joga tudo vôlei. isso, futebol, tênis, a golfe. É. E pra Segue aí, mim Fábio, era. desculpa. Imagina, imagina. Mas eu tinha essa questão, né? E, tipo, o livro era realmente algo que eu só conseguia ver nos livros dos meus irmãos, dos livros adotados, porque em casa não tinha muitos livros, tinha, sei lá, a Barça. E no máximo que foi comprado em parcelas. E, tipo, que às vezes eu cheguei a ler porque não tinha o que fazer. Ou gibis, assim. Só que, realmente, né? Ler era muito estranho. As pessoas, tipo, eu ia voltando da escola de ônibus e tal, e, tipo. Não importa onde eu tava, né? Se eu tava mais perto do centro ou assim, sempre era visto como algo estranho, né? Tipo, alguém lendo. Eu lembro de assim, de um menino ficar me enchendo o saco e ficar me incomodando e eu sentado porque eu tava lendo, assim. Falei, pô, porque era uma coisa estranha, assim, sabe? Mas enfim, era só. Eu entendo que você Mas falou. muito doido, né? Como que o livro também ele nos une, né? Eu nunca imaginei que eu ia conhecer o Aquiles, muito menos o Pedro, e muito menos ainda que eu seria editor. Porque na época que eu comecei a escrever, eu gostava de imprimir os meus textos. E aí eu sempre sonhei em publicar um dia numa editora. E aí logo eu comecei a perceber que não é muito fácil. Então, a Barraco Editorial, ela simboliza também essa resistência, né? De poder estar no mercado editorial, mas de um modo também independente, representando essa batalha diária. Queria aproveitar essa. A gente tinha preparado uma pergunta, inclusive, sobre isso, né, Wesley? Como que é a relação de você que é um autor, que virou editor, e a relação com o autor, que no caso é o Pedro também, né? Como que isso funciona? E como que é estar à frente de uma editora independente hoje em dia? Então, eu nunca estudei editoração, mas no começo, quando eu comecei a publicar, em 2016, na verdade, foi uma editora do Capão Redondo, a Selo Povo, do Ferrez, né? Que é uma editora também independente. E ele já publicou vários outros escritores, como a Cidinha da Silva, o Valo Velho e outros, Kátia Sernov. E aí eu ficava observando como ele fazia, né? Como que ele conversava com os autores. É até uma referência nesse sentido. Eu diria até que a Barraca Editorial seria uma continuação disso, né? Mas a relação com o Pedro e com o Aquiles, que são os autores do Dia Sem Glória, que a gente vai lançar daqui a pouco, na Fatiá dos Discos, ó, o marketingzinho. É na verdade, de amigos, eu acho. Eu não me É, vejo como editor e escritor apenas. Eu acho que é tudo junto. A gente compartilha do mesmo amor pelos livros, conversa sobre livros. Inclusive, eu ia até perguntar para o Pedro Cardoso
como que ele começou, porque o Pedro ele também é romancista, né? Ele tem um romance e tá escrevendo outro, que eu tô pressionando ele já, né? A gente nem publicou esse, já estou o pressionando. Como que ele escreve nesses intervalos de escrever uma peça e de repente escrever um romance? Eu já tô mudando os papéis, né? Tô virando o cara que pergunta, saindo pela tangente. Vou responder para o Wesley Barbosa, já que ele me chamou de Pedro Cardoso, né? Vou falar Pedro com o Wesley Cardoso. Barbosa. Senhor Pedro Cardoso. O que você me perguntou, cara? Nem lembro. Como que Ah, você, não, eu queria falar uma coisa sobre edição. A grande diferença de trabalhar para Barraco Editores, Barraco Edições, é, ou para qualquer outra, é a disposição da Barraco de vender os livros pessoalmente, entendeu? De vender os livros a granel. Isso evita que a gente pague para as livrarias uma parte muito substanciosa do livro. Se você escreve um livro e edita para uma editora não independente, depois eu gostaria de perguntar o que que é uma coisa independente, né? Porque a gente sempre fala cinema independente, editora muito bom de independente. falar. Independente do quê, né? Você é independente dessa armadilha econômica. Essa é a independência que o Wesley procura, né? Não precisar botar o livro dele numa grande editora e numa grande livraria, porque ele vai ficar com 10% ou 8% do valor de venda. Perdão. Enquanto que, editando ele mesmo e vendendo numa banca, lá na paralelo à Feira de Paraty, ou dentro da USP, em qualquer lugar que tenha pessoas interessadas em livro, ele fica com a totalidade do valor do livro, e agora, como ele não é o autor, ele vai pagar para mim e para o Aquiles um percentual muito grande Já do mandei o valor do contrato. capa. É. Eu já li. Um valor muito grande, sabe? Então é um negócio muito mais que remunera o trabalhador do que o capitalista. Embora eu não tenha nada contra um capitalista, eu tenho contra o capitalista pagar mal. Se o capitalista pagar justamente o trabalho, eu acho ótimo ter um capitalista que organiza o negócio. Mas pagando mal, é melhor o capitalista ficar afastado e deixar a gente fazer um trabalho artesanal. Como eu acredito que o Ferrez fez, né, com a editora dele. Eu espero que tenha dado sucesso econômico, como eu acredito que o Racionais M6 provavelmente administram também a carreira deles sem ficar reféns de uma gravadora gigantesca ou de uma empresa de televisão. Eu acho que a gente fala muito isso, né? A liberdade é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro ajuda muito a pessoa a ficar livre. Então, a pobreza brasileira, ela tem que produzir modos de ganhar dinheiro e sair dela dentro dela mesma, né? Quer dizer, dentro da própria pobreza, você girar uma economia que faz todo mundo levantar junto. A Barraco Edições, para mim, tem essa beleza de projeto. E a única diferença quer dizer, a diferença é que a gente tá ali corpo a corpo com os leitores, tá nas feiras falando no olho dos leitores, mas é uma editora como qualquer outra, então tem revisão de texto, faz pelo menos 2 revisões com os autores, mostra o texto para não desvirtuar o estilo, né, dos escritores. E aí é isso que o Pedro falou, tem essa vantagem de, não tá na livraria, mas também a gente tem a totalidade do valor e pode pagar mais até para os autores. Então, esse é um diferencial. Vendendo da- menos, a gente ganha mais. É, Isso é que eu acho que é a grande coisa que o Wesley, como empresário, descobriu. Não se trata de vender tanto, se trata de caramba, vender agora eu fiquei melhor. sem graça. Empresário, Não, mas Wesley. Wesley Barbosa, Nome de Mas assim, Piratas do Caribe. existem as dificuldades também, né? Dificuldade de divulgação. A gente tem que, manda um livro para alguma pessoa para ela falar do livro. Contrata assessoria de imprensa. É caro, né, para uma editora independente, mas a gente tem assessoria de imprensa também. Aí tem esses entraves, esses empecilhos que a gente vai superando, né? À medida que vai publicando os livros. Então, publicou agora o Pedro Cardoso, vendemos uma quantidade X, então essa quantidade X vai possibilitar publicar um autor independente lá do Rio Grande do Norte, entendeu? Que às vezes não é publicado por uma. O cara é bom, mas às vezes as editoras não conhecem o cara.
Mas como esses independentes já conhecem o trabalho da minha editora, o meu trabalho, eles me chegam por e-mail. Então, a publicar o Pedro Cardoso e o Aquiles me possibilita publicar outro autor. Então, o meu propósito é com a literatura de qualidade. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Já ouviu falar em POD e impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Mudando um pouco de assunto, mas, enfim, sendo bem direto, aproveitando que eu acho que o Pedro falou aqui um pouco antes no papo, sobre o livro ser um pacote de significado em si, isento. Você falou isso, né? Que o livro é isento e é passivo. Eu queria perguntar para vocês se vocês, enquanto escritores, artistas, vocês acham que é possível escrever sem ser político? Mesmo o livro falando assim, né? O livro ser uma coisa isenta em si, mas ele deixa de ser político. Tem como deixar de ser político? Eu posso falar? Eu acho que tudo que a gente escreve é política. Por exemplo, o Viela Ensanguentado. É um livro que eu escrevi sem falar diretamente de política, mas a política está ali nas ações dos personagens, nas observações do narrador. Por exemplo, eu não vou falar de racismo diretamente no meu livro, mas a pessoa que está lendo ali, ela vai identificar que existe uma crítica ao racismo. Então, eu acho que não tem como se desvencilhar das questões políticas, porque a gente está sendo atravessado a todo momento por isso. Então, quando eu escrevo Viela Ensanguentada, esse título, é justamente querendo falar de política para os meus. Por que que eu vou querer falar de uma maneira difícil sobre política, sendo que eu posso falar de uma maneira profunda e de modo simples, para os meus leitores compreenderem? Então, o livro, eu me considero também uma pessoa que é um fazedor de leitores. Eu acredito que o livro é uma das maiores ferramentas políticas da história. Porque quando a pessoa lê, ela reflete, ela se torna uma pessoa mais crítica. E eu estou escrevendo um novo romance, quer dizer, eu já terminei um novo romance agora, e eu faço isso também nesse novo livro, que eu não vou falar o título. O Eren falou é verdade, tudo é política. O ser humano. É que a gente às vezes confunde política com política partidária, né? Ou com batalha ideológica. Nem tudo é política partidária, mas tudo é política. Quando eu falei que o livro é isento, não é que o conteúdo do livro é isento, é o livro como mídia. O livro é uma mídia isenta. Portanto, a mensagem dele é mais cristalina, porque ela é menos poluída de outras mensagens do próprio meio. Foi isso que eu quis dizer. Mas tudo é política, sempre. Mas, Pedro, você saiu pela tangente da minha pergunta. Como que você escreve um Mas romance? o entrevistador aqui, cara, o Não, mas entrevistador é eu tenho Beatriz, eu faço. curiosidade. Eu tenho essa curiosidade. Você me liga Como que depois, cara. você escreve entre uma peça e outra? Minha curiosidade. Um romance, que nem o livro dos títulos. Eu só vou defender o Wesley porque na nossa pauta tá assim, ó. Mas as grandes dificuldades de hoje talvez seja a concentração, seja no ato de escrever, seja roteiros ou um livro, ó, tá vendo? A gente combinou antes. É só você que não sabia, Pedro. E- Tá Tá vendo? vendo? Mas comenta, minha gente. Eu não sei, eu não me considero um escritor assim como Wesley. Eu sou um escritor atípico. Eu sou um autor de teatro, isso certamente. Aí se confunde a escritura com o próprio fazer. O romance eu escrevi por um desespero de temas na minha cabeça que não tinham teatralidade. Eu acho que a ideia que uma pessoa tem, ela já diz para você a mídia dela, sabe? E eu tinha muitas ideias que não eram teatro. E aí eu não sabia o que fazer com elas. E elas se prestaram a um pequeno romance.
Mas é uma coisa de ambições muito modestas, assim. E aí foi uma coisa meio excepcional. Eu estou escrevendo outro, realmente. Eu posso falar o título do meu, só se o Wesley falar o título do dele depois. Meu- Pode falar então. Não, fala você primeiro. Caramba, tá bom, é. A voz no Não, não escuro fala da não, sala. depois você fala. Ah, agora eu Não, não falei, fala pô. não. Qual é o seu? Não ouvi. A voz no escuro da sala. A voz no escuro da sala. Já deu medo só de coisar. O meu chama-se Todas as Vozes que Ouço. Tá vendo? Até Vamos isso a gente publicar, tem hein? coincidência. Vamos, claro. Vamos publicar. E já voltamos para a nossa conversa. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Mas acho que a gente está caminhando para o final também do nosso tempo, de qualquer jeito. Só que eu tenho uma curiosidade de verdade também, quando o Wesley falou, a gente vive num mundo muito conectado, a gente tem falado isso todo o tempo, né? E aí, e como que vocês conseguem, isso às vezes é uma dificuldade para mim e de muita gente, de primeiro ler, né? Que assim, tipo, sabe, você tem um tempo para você, etc. E É. outra, imagina para escrever, né? Tipo, que Vocês são ainda jornalistas, os dois, de formação? É isso? eu Não. não. Eu sou mais pro A lado editorial. Beatriz? Eu A sou, eu Beatriz? sou. Você é jornalista. É. Não sei se a Beatriz vai concordar comigo, mas uma hora eu percebi que, como tudo no tempo que a gente vive, há um interesse comercial absolutamente sem limite. A notícia também é um produto e ela também se vende. Então, uma hora eu comecei a ver que eu ficava vendo a CNN, por exemplo, e aquela notícia ininterrupta. Aí uma hora eu falei, mas o cara está me dando a mesma notícia de novo. Ele só inventou uma outra chamada. E agora Cid bota uma vírgula na delação premiada dele, sabe? E na verdade não há uma notícia ainda. É só para me manter ali enquanto ele está me vendendo publicidade. Quando eu entendi isso, que a notícia também era passível de virar um produto comercial, eu me libertei um pouco de ficar vendo notícia o tempo inteiro, porque você fica facilmente atraído, né, por aquela sensação. Tan, taran, taran, tan, 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 parece que o mundo vai acabar, ou que o mundo vai começar, ou que vão prender quem tem que prender, ou que vão soltar quem não devia estar preso, né, ou que alguma coisa vai finalmente ser dita, alguma coisa vai finalmente ser descoberta, aquele tom sempre muito sério, muito agora acabamos de saber que chegou agora uma informação, né? É uma adrenalina. Aquilo é para manter você viciado em notícia, né? E isso eu acho que atrapalha muito a viver. Porque se você lê as notícias uma vez por dia, tem dia que não acontece nada, gente. Tem dia que não precisava nem ter jornal. Mas tem que ter pela coisa comercial, né? Mas eu me sinto também uma vítima dessa indústria da informação, ainda mais com esse aparelho miserável nas mãos, né? Que se você não tomar cuidado, ele fica pitando para você, dizendo, enfim, é uma máquina de vender publicidade, tudo isso. Isso é a grande dificuldade da economia do nosso tempo. Tudo é uma máquina de vender publicidade para estimular um consumo que não é essencial. Todo mundo consome além do que precisa. Até quem tem pouco dinheiro. É, o tempo da leitura é uma coisa assim muito complicada, porque, por exemplo, eu trabalho com a internet. Eu tenho que divulgar o meu trabalho através das redes sociais, então não tem como sair disso. Mas aí chega um momento em que você percebe que você está ali numa alienação, que você tem que sair daquilo ali também, né? Porque, por exemplo, um livro, você precisa se dedicar à leitura de um livro. Como que você vai ler, sei lá, Guerra e Paz e parar para ouvindo as notificações e lembrar dos personagens, que são mais de 500, É, eu acho, né? é preciso de Então, paz para ler Guerra e Paz, né? como que você vai ler Guerra e Paz se você tá com o No meio celular da do lado? guerra, Então você né? tem que se abstrair do celular e ter um momento só para leitura. Então tem momentos que eu não tô com o celular, eu só tô com olhos para os livros. Quando eu tô escrevendo, eu não leio, mas a todo momento eu tô lendo. Mesmo no Instagram, por exemplo, o Instagram do Pedro é um Instagram literário.
se você parar pra pensar, porque Mas é um inferno, cara. Outro dia eu pensei nisso. Que a pessoa tem que ficar lendo o que eu escrevo todo dia? Quem não, quer você falar leu com alguém todo Aquiles. dia? Isso é uma coisa insuportável. Todo dia alguém presente na sua vida. Não precisa. Uma vez por semana, uma vez por mês, tá bom. Mas eu só Devia existir um leio, eu Instagram que só só leio os publica uma seus vez por posts uma mês. vez por semana. Não lê não, cara. É. Me Agora eu tô liga. lendo muito o Aquiles. São pessoas, ó, sigam O o Aquiles dá Aquiles. notícia, é mais legal, porque ele O fala Aquiles é coisas que um bom estão acontecendo. escritor. E Muito bom. eu acho que o Instagram, por exemplo, né, dando como exemplo, ele tem essa coisa ruim mesmo de alienação mesmo, mas depende do que você está consumindo, né? Por exemplo, você lê um site de notícias como Pretexências, que tem bons jornalistas, você está lendo ali de alguma forma. É uma coisa assim, um É, recorte, mas você está lendo um é. bom texto, né? Você não está vendo só Eu o vídeo concordo, mas eu passando. discordo um pouco, porque há uma coisa na Uhum. lógica do Instagram, que é alienante. Aquela história de você ser oferecido a você uma avalanche de possibilidades, aquilo é uma coisa inebriante, entendeu? Aquilo não, você não tem tempo intelectual de fato olhar para cada uma daquelas coisas que passa na sua frente. Aquilo gera um vício de uma excitação. É a mesma coisa do excesso de notícia. Que horas vão dizer a coisa que eu quero saber, entende? É muito Pior é que é complicado esse. pensado para isso, né? É uma coisa Oi? pensada para manter a pessoa ali, né? As pessoas que bolaram isso não valem nada, gente. São pessoas que estão destruindo o convívio social. Se eu falo isso, chama-se a rede antissocial. Ela está destruindo. Há uma coincidência entre o aparecimento desse modo de convívio eletrônico e a ascensão do fascismo no planeta. Isso não é uma coincidência. É porque há uma coisa autoritária e fascista na própria lógica do funcionamento da internet. Não na tecnologia, mas no que foi feito dela, entende? E é a publicidade. Enfim, esse assunto é muito complexo para um podcast que está acabando. É. Não queria que acabasse, porque realmente a conversa tá muito interessante, de verdade. A gente, antes de terminar, a gente sempre tem uma tradiçãozinha aqui, que é indicar alguma coisa que a gente está lendo, vendo ou indo. E se vocês tiverem alguma coisa aqui, eu vou começar com uma e aí vocês vão pensando nesse meio tempo, pode ser? Pode. Eu assisti o Conclave esse final de semana Maravilhoso. e eu achei, falei, putz, aquele dos Papas é recente também, o filme Os Dois Papas. Chama Dois Papas. Eu achei super interessante, falei assim, vamos falar disso de novo? Só que é tipo Guerra dos Tronos, é uma coisa de tipo de política, de conversa. E você fala assim, cara, se tirasse aquela fantasia que eles têm, né? Que é quase uma fantasia. Mas é muito, muito interessante, assim, de como é construído os personagens, sabe? E você perceber que não existe. No começo você pensa, esse cara é bonzinho, aquele cara é o antagonista, o protagonista. Só que na verdade nada é muito assim, sabe? E eu achei, o final também achei muito interessante, de como a história foi construída. Eu achei um filme muito, muito bom, assim, sabe? Eu não assisti a Nora ainda, não sei se consegue chegar. Muito melhor que a Nora. A Nora, desculpa, a Nora, na minha opinião, é uma bobajada. Esse aí é um filmaço. Eu achei realmente, né? Tipo, os atores, nossa, realmente eu achei um filmaço. Incrível. E você, Pedro? Tem O alguma quê? coisa pra indicar assim pra gente? Tenho, não veja a Nora, é a minha indicação. Não perca o seu tempo assistindo a Nora. Eu achei a Nora um filme ruim. Além de achar um filme de uma doença masculina muito grande, mais um fetiche masculino, um filme, na minha opinião, de exploração dos interesses sexuais masculinos, um divertimento para homens, à custa A Nora, que sempre. título. O nome da menina é uma bobajada. Eu achei uma bobajada inacreditável. E achei muito sintomático que um filme tão ruim, porque explora a nudez feminina, seja premiado com aquele prêmio publicitário, que o Oscar é um prêmio publicitário. Ele não é um prêmio de qualidade, ele é uma jogada da indústria estadunidense. Isso informa para as novas gerações de atores que para você fazer sucesso você tem que se dispor a servir ao interesse sexual masculino, que já é dominante na história da humanidade, né? Então, minha grande sugestão
não assista a Nora. Mas tem que falar um livro também. Não, tá, fica à Eu tô vontade. lendo Cândido, de Voltaire. Esse é o livro que eu tô lendo. Muito bom, hein? E você, Wesley? O Cândido é muito foda. Eu tava pensando aqui, né, no Pedro falando. Parar de falar palavrão, Ah, desculpa, gente. Tem Desculpa de problema, verdade. Não tem problema. É que é tão Tem, emocionante conversar. O Fábio vai cuidar disso depois. Ele vai cuidar disso depois da Você vai edição. cortar? Então, Vou Vai blipar. tirar a veracidade. Ó, eu tava Faz um pensando, corte, Pedro, só ele fala um você corte. falando mal do Oscar. Olha aqui, escuta. Não falei mal do Oscar, Eu tô falei brincando. a verdade. Mas aí eu olhei pros dois ali. Ixi, eles estão preparando um corte mental já. Já estão preparando um corte. Não, eu falei a verdade. O Oscar é Tô brincando, pô, deixa- publicitário. Gente, todo mundo Fala sabe justificativa. isso. É a festa da indústria estadunidense. Aí eles dão um prêmio de consolação, que é o melhor filme estrangeiro, para parecer que é um acontecimento mundial. Eu acho que, sei lá, eu tenho implicância com aquilo. Eu fui lá, meu filme perdeu, eu fiquei com raiva dessa merda. Ó, Esse é um um corte filme que eu bom. gostei. Eu queria, na verdade, posso indicar um filme e um livro? Pode. É que eu gostei muito de um filme, um livro sem muitas palavras que eu quero indicar é o Vera, do José Faleiro, maravilhoso, que eu até já indiquei pro Pedro ler. E o filme é o do Bob Dylan, Um Completo Desconhecido. Maravilhoso também. Se puderem ver, tá aí a indicação. Boa. Boa. E você, Bia? Tenho 2 indicações. Gente, tá ficando difícil, porque eu gravei podcast com o Fábio há pouquíssimos dias, aí eu já tive que dar uma indicação, então eu não consegui ler um livro entre aquela gravação e essa. Tenho 2 indicações. A primeira, já que a gente tá no tema de filmes do Oscar, eu queria indicar Flow, que foi a animação que foi vencedora, mas ela trata de temas universais e é sobre um gatinho, então é muito legal, assistam, recomendo muito. E a minha segunda indicação, aproveitando que a gente passou o carnaval, se a pessoa perdeu os desfiles e não tem como assistir os desfiles em si, ainda vale muito a pena conferir os sambas enredo das escolas. E elas estão compiladas em várias plataformas de mídia, então é bem interessante acompanhar as narrativas de cada samba enredo. Então dá pra fazer isso facilmente com as escolas de São Paulo, com as escolas do Rio. Recomendo bastante, mesmo quem não é desse universo aí, porque é bem interessante. Boa dica. Eu sou do samba. A gente descobriu que o Pedro é bom de samba, bom de futebol, não é isso? Eu não vou sambar aqui pra não humilhar o Wesley, né? Você sabe sambar? É sério? Pô, muito bem, né? É sério isso? Ué, cara, claro Não que sei. acredito. Eu não acredito nisso. Próxima vez que a gente Você me surpreendeu, eu sei hein? sambar e sei dançar gafieira, mas isso a gente vai ter oportunidade. Olha, Na essa próxima O branco no samba, já ouviu? tem branco no samba. Ó, então já está marcado o encontro em julho, final de julho, né? Já que é a Flip desse ano, então eu quero ver essa também, do Pedro Vamos Samba. falar na Flip. Queiram eles ou não. Oba! Obrigado, gente. Pedro, Wesley, Fábio, obrigado foi um aí. prazer. Valeu, Beatriz. Obrigado, prazer imenso. Obrigado, Fábio. Obrigado, Beatriz. Prazer em rever, Pedro. E tamo Valeu, junto querido. aí. Vamos nos falando aí. Vamos nos falando. Esse foi o episódio 364 do podcast do Play M. Nessa semana, no dia 2/4 de 2018, foi ao ar nosso primeiro episódio, 7 anos atrás. Obrigado você que nos ouve nesses mais de 360 episódios. E temos um programa novo toda segunda-feira. Obrigado e até semana que vem.